Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma gravação de um tema que, na programação da nossa Casa Espírita, estabelece para que possamos refletir sobre os abençoados recursos que a doutrina espírita nos proporciona para a nossa libertação. Inicialmente, nós queremos nossas primeiras palavras sejam de agradecimento, a bênção de Deus pela oportunidade da vida, de aqui estarmos nessa abençoada oportunidade encarnatória, diante dos desafios que a vida oferece, com a pandemia e com todas as situações que decorrem disso. Porém, estamos aqui confiantes e serenos, na certeza de que tudo se estabelece pela vontade do nosso Pai. E por isso temos que agradecer a tudo. A Jesus, o amigo amoroso que cuida de todos nós, como ovelhas no seu rebanho, aos amigos espirituais que trabalham em favor da assistência de tantos que estão em sofrimento. Queremos dizer também aos nossos irmãos que a nossa Casa Espírita ela está de portas fechadas, não está tendo reuniões públicas, mas algumas atividades continuam acontecendo, como essa das palestras, e também, através da nossa diretoria de assistência e promoção social, temos atendido a mais de 200 famílias que recebem a cesta básica e materiais de higiene. Essa está sendo disponibilizada na porta de nossa casa para que, com todos os cuidados que se recomenda, para que não haja a propagação da contaminação. De maneira que o trabalho continua, assim como em várias outras instituições, o trabalho tem sido feito com todo respeito e carinho. Mas o nosso tema de hoje é um tema instigante que sempre ocupou as mentes e as criaturas em toda a humanidade, porque nos fala de nossa existência, de como surgimos aqui, do que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Essa é uma situação que intriga a muitos de nós, mas que tem, obviamente, a bênção do esclarecimento através do Consolador Prometido, que é essa doutrina abençoada que Jesus nos proporcionou e através do insigne codificador, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nos trouxe a mensagem, nos trouxe o Consolador Prometido, trazendo o esclarecimento sobre muitos temas que têm intrigado a humanidade, através, obviamente, dos espíritos superiores que o orientaram. Portanto, meus irmãos, o nosso tema de hoje está na parte segunda do Livro dos Espíritos, ou Mundo dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, parte segunda, no capítulo 4, da pluralidade das existências. E o tema é reencarnação e justiça da reencarnação. E esse é um tema que muito, como disse, tem ocupado a mente da humanidade ao longo da história da humanidade. E muito se pergunta a respeito de se a reencarnação é um tema espírita, é um tema que apenas a doutrina espírita adota isso. Nós sabemos que muitas religiões reencarnacionistas no Oriente adotam o conceito da reencarnação. Mas, através da doutrina espírita, é onde temos um esclarecimento fantástico a respeito de como se processa e tudo isso. Mas queremos dizer também que esse tema, ele não é uma coisa não é uma situação analisada pela doutrina espírita a partir do século XVIII, do século XIX, mas sim porque ao longo de toda a história da humanidade isso tem preocupado a todos. E Jesus, o amigo amorável que conduz o nosso orbe,
enviou vários mensageiros para falar sobre o tema. A reencarnação, então, é algo que vem desde os antigos, os profetas, né, nos falando sobre ela. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 14, top 14, nos diz Jó assim, no Velho Testamento: morrendo um homem, porventura tornará a viver? E dizei, todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança. No livro da Sabedoria, que se atribui a Salomão, a seguinte afirmativa é feita: eu era um menino de um natural feliz e havia obtido uma alma boa. Sendo bom, vim a ter um corpo sem manchas. No livro de Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, item 5, diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Na tábua no livro de Êxodos, né, diz assim: Deus castiga até a 3ª e 4ª geração aquele que o ofendem. E aí nós podemos entender que, obviamente, essa proposta de castigo, ela se estabelece quando fala na 3ª e 4ª geração, porque na segunda, na primeira e na segunda não poderia ser, mas na terceira já poderia ser reencarnação daquele que errou, daquele que cometeu o delito, o equívoco, né? Na Grécia, por exemplo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bom, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. No Novo Testamento, né, nós temos Pedro nos falando, né, no capítulo 4, item 8, o amor cobre a multidão dos pecados. Quer dizer, se nós estabelecemos a nossa existência com base no sentimento de amor, todos os nossos erros não ficam eternamente sendo punição para todos nós, ao contrário. E Mateus, no Novo Testamento, nos diz assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele registra essa fala de Jesus. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então ele falando de Elias, que reencarnou como João Batista. E João, no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 9, itens 1 e 2, diz: diante de um cego de nascença, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Então aí Jesus esclarece, né? Obviamente que não foram os pais dele, e que ele veio para exatamente dar um testemunho, né? Então, meus irmãos, a reencarnação é um tema que tem, na doutrina espírita, uma perfeita possibilidade de entendimento e percepção. E no Livro dos Espíritos, que nos cabe a reflexão na tarde de hoje, nos diz assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta dos espíritos, né? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então vemos assim que todos nós que estamos nesse processo de experiência, de progresso e aperfeiçoamento, precisamos da possibilidade da reencarnação na Terra. No nosso lar, o André Luiz nos narra, né, quando é recolhido e levado para o tratamento, ele recebe a possibilidade de permanecer na casa de Dona Laura depois que ele sai da enfermaria, levado pelo instrutor, né, que o ajudava, né? E então ele constata que a Dona Laura, que já estava em trabalho no nosso lar há muitos anos, vai precisar reencarnar. Ela faz uma verificação da sua vida pregressa
e percebe a necessidade de retornar à vida física. E aí então, como ela tinha muitas horas de trabalho na vida espiritual, ela recebe a possibilidade do reencarne e retorna para que, encontrando seu esposo, ela possa depois receber os filhos e todos trabalharem em favor do bem. E aí então, nós vemos que também a mãe de André Luiz, quando o encontra, no livro Nosso Lar tem essa narrativa, porque ela o ajudou, ela orava por ele, pedia, intercedia por ele, até que ele foi recolhido, né? E então, ela nos diz que ela precisaria reencarnar, através do André Luiz, fica surpreso, achando que ela não necessitaria mais, já que ela estava em outro plano vibratório, mas que ela precisaria reencarnar, porque o seu esposo havia contraído compromisso com 2 amantes, e que ela precisaria retornar ao plano físico para encontrar-se com ele e recolher as 2 amantes para que pudesse ajudá-las, que elas estavam presas no umbral, em grande sofrimento, né, porque haviam recebido muitas promessas dele e acabaram depois se perdendo. Então a mãe do André Luiz também retorna, um espírito que tinha méritos, retornou à reencarnação. E aí na subpergunta A, o Kardec pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário-lhe é a prova da vida corporal. Então, é interessante falar sobre isso porque nós imaginamos, lendo as obras espíritas, né, que é possível a gente progredir apenas na vida espiritual. Mas os instrutores e os mentores espirituais sempre nos falam da importância do mergulho na experiência física como um mecanismo de prova, de aperfeiçoamento, de testemunho para a nossa transformação, para consolidar o aprendizado. E aí então nós vemos que muitos estão nesse processo em provas ou expiações, né? As provas são aquelas que nos promovem, nos possibilitam o progresso, o aperfeiçoamento. A expiação é quando necessitamos retornar para sanar algum débito e nos comprometemos nessa proposta da transformação e vindo às vezes com algumas restrições, né? E aí nós temos o caso do livro que nos é narrado. Nas obras de André Luiz tem vários casos que são narrados, que podemos citar aqui brevemente, falando por exemplo, no livro Ação e Reação, tem o caso do Antônio Olímpio, né? Em que ele, depois do desencarne dos pais, ele fica responsável e ele, então, para herdar a fortuna sozinho, acaba engendrando um crime em que ele leva os 2 irmãos ao afogamento. Não vou dar spoiler para que vocês possam ler o livro. E ele, então, depois tem que retornar, depois de ter sido perseguido, e até pelos próprios irmãos no mundo espiritual, ele precisa retornar e vai reencarnar, encontrando-se novamente a esposa e receber os irmãos como filhos, para poder resgatar os débitos que contraiu com eles, né? Nesse mesmo livro, né, nós temos no final do livro uma surpresa emocionante em que nos fala Druso e Sila, né, que são os instrutores, né, em que André Luiz acompanha, e eles então depois encontram, ao final, né, a segunda esposa de Druso, que havia sido, morreu em decorrência de uma atitude deles, e eles então vão reencarnar uma esposa, Druso com a sua esposa, a primeira esposa, e receber o Silas como seu filho e depois a segunda esposa, para que ele possa ressarcir também o débito com ela, né? Também temos no livro Missionários da Luz, né, temos o livro em que, no capítulo 13, André Luiz é convidado por Alexandre para acompanhá-lo na preparação do reencarne. E esse reencarne é emblemático, porque mostra e fala-nos exatamente todo o processo, desde que
a pessoa, desde que o espírito, no mundo espiritual, começa os preparativos até depois na hora da concepção. Muito, muito interessante, no capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionário da Luz. Recomendável para todos que leiam, para entender como se dá o mecanismo. Não poderíamos deixar de falar também sobre o livro Transição Planetária, que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, no espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele nos narra, né, a sua visitação a vários lares que recebem espíritos que vêm em missão das Pleiades, né, de outro planeta, das Pleiades de Alcíones, para exatamente auxiliar no progresso da humanidade. Olha que beleza, né? Então, nesse caso, esses espíritos já estavam em outros planos vibratórios, já haviam passado pela condição de reencarnes, de provas e expiações. Então, já não tinham mais compromisso, mas aceitam a reencarnar na Terra, receber corpos na Terra, para que possam ajudar no progresso da humanidade. E eles estão aí, são reencarnados, são os nossos filhos, nossos netos, né? Já há algum tempo que tem sido vem acontecendo essas reencarnações programadas pelo plano espiritual para ajudar no processo da humanidade, no progresso da humanidade, né? E nós queremos então dar continuidade na subpergunta B, né? Kardec mais uma vez faz uma pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? Os espíritos respondem: todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, né? Então, devemos lembrar que muitos que pregam isso, que a existência é única, né? Na verdade, eles procuram manter-se na ignorância disso, às vezes por receio, por temor mesmo de se dar conta disso, né? Ou por acreditar que não seja possível, que os castigos são eternos, que a oportunidade é única. Mas isso se contrapõe à justiça divina. Jamais Deus iria colocar-nos, criar-nos para que pudéssemos passar uma existência na Terra, às vezes com grande dificuldade, sofrimento, e depois então perecermos, né? E não ter mais possibilidade de resgate dessas dívidas, né? Iríamos sofrer eternamente. Isso é uma coisa que se contrapõe à justiça e ao amor de Deus, né? Então, nós sabemos que nós mesmos não temos a nossa primeira encarnação, muitas vezes, aqui nesse mundo. Podemos ter tido outras experiências em outros orbes, né, em planetas ainda no processo. E aí viemos à Terra e aqui estamos nesse planeta de provas e expiações, que certamente ultrapassará essa fase, essa etapa para um mundo de regeneração, que todos esperamos. Na sua pergunta C, falados assim: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Ou, então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem: evidentemente. Então, nós devemos lembrar que existe toda uma programação espiritual. Não acontece assim de imediato. É claro que existem algumas encarnações que são compulsórias por necessidade do espírito, mas muitas encarnações têm um planejamento, têm uma programação, né, do plano espiritual. Falávamos da programação da reencarnação de Segismundo. Essas encarnações que acontecem, dos espíritos que vêm de auxílios, todos atendem um planejamento, uma programação. Então, obviamente, o espírito, ao retornar à vida espiritual, ele passa lá durante um período, né, onde ele reflexiona, muitas vezes ele tem que despertar da sua consciência de sono e passa a perceber a sua situação, os erros cometidos, e se compromete a retornar numa nova existência. Se prepara para isso, se compromete no trabalho de redenção, de reforma íntima, e aí então mergulha novamente na experiência carnal. A pergunta 167, Kardec faz uma pergunta aos espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Justiça divina para todos. A justiça divina para todos terem a oportunidade de melhorarem. Ora, né? Então, como é que podemos entender a justiça de Deus
se nós não percebemos que todos nós temos oportunidades. Se nós damos oportunidade aos nossos filhos em casa, quando eles erram, não é? A justiça humana, que é falível, que comete muitos erros de julgamento, dá oportunidade àquele que erra para reconciliar-se, para que possa, de alguma forma, se recuperar perante a lei, né? Tem os indultos, tem, enfim, todas as penas compensatórias. Imagine se a lei de Deus não poderia ter, obviamente, uma programação, um critério muito mais amoroso, né? Para nos ajudar. Então, a reencarnação ela tem o objetivo de expiação, mas, sobretudo, de melhoramento para o progresso da humanidade, né? E porque se nós não tivéssemos essa visão, essa percepção, se não abrigarmos no nosso coração isso, nós vamos entender que Deus é injusto, né? Então, a justiça divina, ela, para todos, ela dá a oportunidade de melhorarem-se, né? Então, na questão 68, nós vemos então a pergunta dos espíritos. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Então aí nós vemos assim, a resposta dos espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ora, nós estamos aí verificando, né, que o progresso ele é contínuo. Na medida que vamos nos limpando, vamos nos deixando de lado os impedimentos, né, os equívocos, a nossa ignorância a respeito da lei de Deus, nós vamos nos libertando dos erros. E obviamente, na medida em que chegamos ao ápice dessa conquista, não temos mais a necessidade de uma existência corporal nesse planeta. Ela, obviamente, vai ocorrer em outros níveis de evolução, né? Não sabemos como se dá em outros planetas, existem algumas referências, né? Mas, obviamente, aqui na Terra, né, nós passamos a não ter mais a necessidade da vida corporal, das provas da vida física, né? Podemos sim, e muitos espíritos o fazem, né? Vir em missão, já não tem mais necessidade, mas retornam. Nós temos informações de que muitos espíritos, aqueles que acompanharam Jesus no processo da disseminação do Evangelho no planeta Terra, eles têm sido convocados por Jesus a reencarnarem na Terra. Olha, eles não têm mais necessidade, mas vêm como missionários, né? E muitos espíritos se dedicam a isso, né? Então, aí na questão 169, né, diz assim, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Quer dizer, todos nós temos encarnações de quantidade assim, invariável, não tem limite isso, né? E aí então os espíritos respondem, não, aquele que caminha depressa, muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, obviamente, se nós avançamos rapidamente, se nos ajustamos às leis de Deus, né, encurtamos esse período de aperfeiçoamento e aprimoramento. É como o aluno que na escola, né, estuda as lições, né, se qualifica bem e diante das provas ele consegue bons resultados, ele passa adiante, enquanto outros permanecem, né, em repetições, né, de aprendizado para que possam consolidar o aperfeiçoamento, o aprimoramento, né? Então, na medida em que nós nos aprimoramos mais rapidamente, nós vamos diminuindo o número de encarnações sucessivas, né? Mas elas são sempre muito numerosas, como diz o Espírito, porquanto o progresso ele é infinito. Ou seja, não terá fim. Nós progrediremos indefinidamente, né? Aí você diz, mas vamos chegar um dia ao limite dessa encarnação? Obviamente que somente Deus é eterno. Nós somos infinitos no sentido da criação. Fomos criados por Deus e o nosso progresso é infinito. Mas nós haveremos de progredir infinitamente, como diz o Espírito. Na questão 170, né, Kardec mais uma vez faz a pergunta, buscando envolver todo esse tema para nos trazer esclarecimentos bastante
consistentes a respeito disso. Diz assim: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E aí os espíritos respondem, né? Uma resposta bem curta. Diz assim: espírito bem-aventurado, puro espírito. Puro espírito. E aí nós temos que lembrar que nós aqui no planeta Terra, né, estamos no mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos ainda. Estamos na condição mediana do processo evolutivo. Existem aqueles espíritos imperfeitos, espíritos medianos e espíritos superiores, ou espíritos puros, aqueles que já atingiram o progresso. Na questão do Livro dos Espíritos, 97, né, diferentes ordens dos espíritos, nós podemos encontrar lá essa classificação didática. Kardec nos informa, e os espíritos também informam, que isso não é uma classificação definitiva, porque não conhecemos tudo a respeito, né? E eles também não têm como revelar-nos tudo a respeito do progresso da humanidade, do progresso encarnatório. Até porque não conseguimos entender como se dá isso após outros níveis evolutivos, né? E nós, então, agora temos a oportunidade de refletir sobre a questão 171, que nos fala da justiça da encarnação. Como nós comentamos anteriormente, lembramos, né, de que se nós entendemos que a justiça de Deus é também de amor e de caridade, né, não podemos entender que nós estaríamos relegados absolutamente ao sofrimento eterno. Existem, obviamente, alguns cultos, algumas doutrinas que falam desse sofrimento eterno, mas isso não corresponde à justiça de Deus. É uma interpretação dos homens, né, de várias seitas, de vários cultos, que interpreta que nós só temos uma oportunidade e que após isso fica derrogada a nossa possibilidade e eternamente estaremos sofrendo. Mas, obviamente, nós sabemos e nós entendemos que se nós, como comentamos, como pais humanos, perdoamos nossos filhos, buscamos ajudá-los, dar oportunidades renovadas a eles, como é que Deus também não faria isso? Que é soberano, justiça e amor, que entende as nossas dificuldades, que sabe das nossas limitações, mas sabe que nós temos a possibilidade de progredir e nos aperfeiçoar. Então, meus irmãos, todos nós estamos, né, sujeitos a essa justiça. Essa justiça é uma justiça de amor, que nos promove, nos possibilita o progresso e o aperfeiçoamento. Ela não nos impossibilita o aperfeiçoamento, ao contrário, ela nos possibilita e engenda para cada um de nós o processo evolutivo de aperfeiçoamento. Então, se Deus não tivesse esse olhar, né, ele, obviamente, não estaria atendendo aos seus filhos com equanimidade. Porque se dá a uns a oportunidade de uma encarnação, né, com condições necessárias à sua subsistência, enquanto a outros coloca numa condição de sofrimento e dor que podemos entender que Deus seria esse, né? Obviamente não contempla a justiça divina essa visão, né? Porque ele oferece a oportunidade de acordo com a possibilidade de cada um, com o desejo de cada um, com o esforço que cada um de nós podemos fazer para o aperfeiçoamento. Quando esse esforço não se comprova através de uma atitude digna, muitas vezes precisamos de uma existência de sofrimento e dor para avaliarmos as nossas atitudes. Mas sempre é renovada a possibilidade de nosso aperfeiçoamento, né? Então, nós não temos fixado irrevogavelmente, depois da morte, o nosso destino. Nós sempre temos a possibilidade de refletir, de despertar a consciência para os valores eternos, e quando então nos damos conta, arrependidos, nós nos programamos para um novo retorno à vida física para o aperfeiçoamento e aprimoramento. Essa é a doutrina da reencarnação. Essa que consiste em admitir que o espírito tem muitas possibilidades de existência sucessivas, né? E a única que corresponde efetivamente à ideia que formamos da justiça de Deus.
né, para com os homens, que se acham numa condição moral inferior. Né? É a única que explica o futuro e firma em nós as esperanças para que nós possamos resgatar os nossos erros por novas possibilidades de aperfeiçoamento. Portanto, meus queridos irmãos, a razão nos leva a refletir sobre isso. E a doutrina espírita, que é a fé raciocinada, nos possibilita o entendimento e a percepção clara de que todos nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento e aprimoramento, necessário ainda durante o nosso progresso e aprimoramento, mas que certamente resultará para cada um de nós, dependendo do aproveitamento que façamos, né, um benefício maior para a nossa existência. Que todos nós possamos abrigar em nossos corações esse ensejo de esperança, de consolação, na certeza de que nosso Pai amantíssimo, Ele nos aguarda esse trabalho, né? Porque todos nós temos que ser protagonistas do processo evolutivo. Toda ajuda nos é dada, todo auxílio nos é possibilitado, mas nós temos que fazer esforços para nos aperfeiçoar. Porque senão, que mérito teríamos se nós não fizéssemos esforços para o nosso aperfeiçoamento? Por isso, gostaríamos de que essa mensagem consoladora, que é a reencarnação, que é um dos 5 pilares em que se apoia a doutrina espírita, né? Onde nós sabemos que a existência da vida física, da alma, né? Do espírito, né? A comunicabilidade, a possibilidade das nossas vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, né? E nós temos então assim a possibilidade de nós nos aperfeiçoarmos gradativamente em nosso processo evolutivo. Que nosso amigo Jesus, amigo amorável, nos ampare nesse propósito durante esse período de pandemia, que tenhamos todos os cuidados da preservação da nossa vida, daqueles que estão conosco, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, daqueles que estão sob nossos cuidados profissionais, para que possamos assim ultrapassar essa etapa e sairmos melhorados, aperfeiçoados. Tudo isso está nos fazendo refletir muito a respeito da nossa existência. E que Deus nos abençoe e nos ampare para que possamos continuar no trabalho de progresso e aperfeiçoamento na nossa existência física, junto aos companheiros de jornada. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que assim possa ser, Senhor.